Voltamos com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para responder à ameaça do líder da Coreia do Norte sobre armas nucleares. Donald Trump postou: "Alguém desse regime debilitado de fome pode informar a ele, por favor, que eu também tenho um botão nuclear muito maior e mais poderoso que o dele e que o meu funciona?" A postagem foi uma resposta ao discurso de Ano Novo de Kim Jong-un. O líder norte-coreano disse que todos os Estados Unidos estão no alcance das armas nucleares do país e que ele teria um botão na própria mesa. Kim Jong-un também prometeu se concentrar na produção em massa de ogivas e mísseis balísticos em 2018. E depois de 2 anos, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte vão retomar o canal direto de comunicação sem intermediários. A Coreia do Norte anunciou que reabriu hoje uma linha de telecomunicação direta entre o alto escalão dos dois governos. Os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem no mês que vem na cidade sul-coreana de Pyeongchang, foram o ponto de partida para as novas conversas. No pronunciamento do Ano Novo, Kim Jong-un disse que poderia enviar uma delegação para participar dos Jogos. O governo da Coreia do Sul disse que o assunto podia ser discutido, mantendo na mesa as conversas sobre a desnuclearização da península. Uma reunião foi proposta pela Coreia do Sul para a próxima terça-feira. O encontro deve acontecer na cidade de Panmunjom, na fronteira, no mesmo lugar onde os países assinaram um cessar-fogo na década de 50. Apesar da trégua, não houve um acordo de paz definitivo entre os vizinhos. E o programa nuclear que a Coreia do Norte insiste em desenvolver mantém em alta a tensão entre as Coreias. A ideia desse novo diálogo, segundo analistas, é tentar uma reaproximação sem o intermédio dos Estados Unidos, agora que Kim Jong-un e Donald Trump deram início a uma série de ameaças e acusações. O Departamento de Estado dos Estados Unidos garante que é a favor da conversa entre as Coreias, mas a porta-voz diz que o governo americano não acredita na sinceridade de Kim Jong-un nessa reunião. Segundo ela, a Coreia do Norte não vai ter nenhuma vantagem a mais discutindo diretamente com o país vizinho. A política americana não mudou e a política sul-coreana não mudou. Os dois países defendem a desnuclearização da península, afirmou. No Irã, depois de quase uma semana de protestos contra o governo, manifestantes tomaram as ruas hoje para defender o regime. Na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país, milhares de pessoas marcharam com fotos do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Eles protestavam contra as manifestações da última semana, que terminaram em episódios violentos contra os Estados Unidos e a favor do governo iraniano. Os cartazes chamavam de agitadores os manifestantes que deram início a protestos no fim do ano. As manifestações contra o governo começaram em meio à crise econômica e altos índices de desemprego. Nas ruas, iranianos chegaram a pedir a saída do presidente Hassan Rouhani, que minimizou a situação. 21 pessoas morreram entre manifestantes e policiais, e centenas foram presas. As autoridades dizem que inimigos externos incentivam os protestos. Movimentos populares de oposição costumam ser reprimidos fortemente no Irã. Em 2009, durante as eleições presidenciais, mais de 30 pessoas morreram e milhares foram presas durante protestos. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer sancionou ontem a Lei Orçamentária Anual de 2018. A LOA prevê que a União deve arrecadar e o que pode gastar durante todo o ano. Temer vetou do texto uma previsão de orçamento de R$1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. De Brasília, a repórter Yara Balduino tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. A justificativa do Planalto para o veto é que já existe uma previsão orçamentária de 14 bilhões de reais a mais para o Fundeb em 2018 que o orçamento de 2017. O orçamento também prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral, que vai financiar a eleição este ano. Esse fundo foi aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional em meio a muita polêmica, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanha. Essa também é a primeira vez que o orçamento é aprovado
aprovado depois da emenda constitucional do teto dos gastos, que limita os gastos da União ao mesmo valor dos gastos do ano anterior, acrescido apenas da inflação do período. Vamos ver agora como vão ser os gastos do governo este ano. De acordo com a lei aprovada, o governo vai gastar em 2018 3,5 trilhões de reais. 1 trilhão e 100 bilhões serão usados para pagar o refinanciamento da dívida pública. 112 bilhões são destinados para investimentos públicos. 585 bilhões vão para os gastos com previdência social e 322 bilhões para o pagamento de servidores públicos. Esse valor já inclui os reajustes salariais adiados para este ano. Os valores estipulados pela LOA levam em consideração uma previsão de déficit primário de 159 bilhões de reais em 2018. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou ontem do programa Nos Corredores do Poder. Veja alguns dos principais assuntos abordados na conversa com a jornalista Rosiane Kennedy. Economia. Colocar o Brasil nos trilhos significa não só superar a recessão, que já superamos, garantir equilíbrio fiscal, mas sobretudo, repito, um crescimento sustentável. Transparência. Eu acho o seguinte, que ações dessa natureza, o que se chama de compliance, de regras em que haja transparência, é fundamental. O Brasil precisa disso. O mundo todo vive, felizmente, dentro deste ambiente. No Brasil também se viveu isso, e se vive há mais de uma década, porque tudo isso começou não agora, no que se chama de Lava Jato, mas vem desde a época do segundo mandato do presidente Lula, que foi o mensalão. E essas práticas, elas têm contribuído e certamente contribuirão para diminuir substancialmente o nível de corrupção, de malfeitos no trato da coisa pública, o que é extremamente saudável. Reforma tributária. Nós precisamos, nesse esforço de quebrar com essas corporações, com esse espírito corporativo, com essa intolerância a conviver com igualdade de oportunidades, também na área tributária, porque há aí grandes privilégios, grandes diferenças, em que muito poucos têm acesso a recursos financeiros, a crédito subsidiado, enquanto a grande maioria sofre desesperadamente. Burocracia e modernização. Eu creio que nós temos que simplificar processos. Há uma volúpia administrativa, fruto do espírito corporativo, que você dificulta a vida das pessoas. Se você leva 20 dias para abrir uma empresa, por que não abrir em 2 dias? Se você, está entendendo, é uma pessoa séria, honesta, por que você tem que provar que é sério e honesto? O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta às 6h30 da noite pelo horário de Brasília. No próximo bloco, os cuidados para evitar trombose durante viagens e os primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior que tiveram uma média alta de gols.